Vamos começar aqui então o nosso estudo. Vamos orar mais uma vez. Eu sei que você já fez isso hoje, eu também, mas é sempre bom a gente poder pedir ao Senhor que nos abençoe e nos dê entendimento da sua palavra. Pai, muito obrigado. Dia de hoje, o Senhor, mais uma vez nesses dias, renovou sobre nós sua maravilhosa misericórdia. Nós passamos em vários lugares, vivemos várias situações, e mesmo que coisas ruins tenham nos acontecido hoje, poderiam ter sido pior. Se não fosse o teu cuidado, a tua graça, a gente não estaria aqui, se o Senhor não quisesse. A gente está aqui porque o Senhor está preservando a nossa vida para esse momento. E confiado nisso, nós queremos te pedir que nos abençoe, que cuide da gente nesse instante. Cuide do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento. Para poder crescermos aqui. Nós temos um alvo, Senhor, de ter a mente mudada pela sua palavra. Então, trabalha na nossa mente agora. Então, se tiver algo que esteja incomodando a nossa mente, nós pedimos ao Senhor que faça esse empecilho cair por terra agora. Se é apenas agitação do nosso coração, que a gente se acalme na sua presença, sabedor de que o Senhor é um Deus providente, um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida, que a gente pode confiar no Senhor nesse instante. E se for outra coisa qualquer, algum outro tumulto que queira se levantar dentro de nós, pedimos ao Senhor, nos acalme e trabalhe na nossa mente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos hoje, seguindo o nosso cronograma, né, nossa ideia de falar sobre mudança de mentalidade, de pensamento. Seguimos pensando a respeito disso, pensar mais especificamente sobre a questão de fazer discípulos ou de propagar o Evangelho. Quem é que deve falar do Evangelho ou falar da verdade que muda a vida das pessoas nesse mundo? Nós temos gente que faz isso com uma certa ênfase ou com mais propriedade, digamos assim. Vamos ter daqui a alguns dias, hoje é dia 3, né? Dia 3? Daqui 10 dias, vamos ter aqui uma conferência missionária e vai estar com a gente aqui, gente que está morando lá do outro lado do mundo, pregando o Evangelho lá. E pessoas que foram alcançadas, no caso um presbítero. Eu acho que nós falamos disso aqui no domingo, e eu já vou reforçando isso na sua mente. O Emanuel, ele tem um outro nome, mas o outro nome é pior. O Emanuel é bonito de falar, o outro é feio. Em português fica muito esquisito. E gente que foi alcançada, e alguém saiu daqui e foi pregar lá para ele, falar para ele do Evangelho. Eu não fui. Eu acredito que nenhum de nós aqui foi, com os pés assim, né? Pisar lá naquele outro local. Mas tem gente que foi. Então nós temos essas pessoas que, quando a gente pergunta sobre isso, rapidamente nosso olhar vai para elas. Temos o GG, por exemplo, que está trabalhando com índio. Então quando eu vejo um índio, por exemplo, não vejo muito índio não. Mas quando eu vejo um índio na televisão ou em algum lugar na internet, eu lembro do GG. Por quê? Porque ele está lá, trabalhando com índio. Eu falo, quem prega para índio para mim, conhecido meu, o GG, né? Que mais próximo ali. Quando eu vejo alguma notícia da África, daqueles refugiados, aí eu lembro do Fábio Diniz, pastor Fábio Diniz, esteve aqui com a gente também, que está lá que está em Madrid. Quando eu vejo alguma coisa da Espanha também eu lembro dele, mas ele está lá e tem uma ONG, uma associação para prega lá, tem uma igreja, plantando uma igreja no centro de Madrid, e também trabalhando com refugiados, lá na África. E ele esteve lá esses dias agora, em março, né? Ele me chamou para ir, eu falei, não vai ser dessa vez. Quem sabe, em outro momento eu consiga ir. Quando a gente vê pessoas assim, a gente vai lembrando dessas coisas, acho que é natural. Aqui no nosso presbitério, nós temos, aqui no presbitério de Vila Velha, né, para ficar mais fácil para você entender, na região aqui de Vila Velha,
tem um cidadão chamado Renato, presbítero Renato. E ele prega para os quilombolas. Vocês sabem o que é quilombolas? É um negócio que já não devia existir há muito tempo, mas existe ainda. É um troço que não é nem negro e nem assim, tido como escravo, né? Porque não existe mesmo. E também não se entende livre. O negócio ficou no meio do caminho, que não resolveu ainda, não acabou de resolver essa questão histórica. E eles vivem meio isolados. Aqui no norte do estado tem alguns grupos, não é só aqui que existe isso. E ele trabalha dedicadamente com esse grupo de pessoas. Então, ele que prega para os quilombolas, ele procura saber as tradições, o jeito, para poder ter acesso e conseguir conversar com essas pessoas, falar na linguagem deles, para que eles possam ouvi-lo e ele poder falar do Evangelho. Então, acho que eu já dei bastante exemplo aqui, não é assim? Quem prega o Evangelho? Quem tem que anunciar o Evangelho? E esses nomes, eles são para nós já algo assim, fácil, que a gente logo pensa nisso. Correto? Até aqui tudo tranquilo? Estamos entendidos? Beleza? Tá, mas quem é que vai falar do Evangelho Salvador para outras pessoas que não estão nesse grupo que eu estou citando aqui? Quais grupos? Aí agora eu quero que você me ajude. Quais grupos seriam? Fala um outro grupo de pessoas aí, de ajuntamento de gente. E claro, eu poderia ter citado outros aqui, né, meus irmãos? Nós temos o João, que trabalha com morador de rua, né? Tem um monte de grupos assim que são muito emblemáticos, chamam a nossa atenção. Mas um outro grupo de pessoas. Ciganos. Quem vai pregar para cigano? Você vai? Então, se quiser, a gente já ora para você no final desse culto, já te envia já também. Né? Vai com Deus, nossa sinceridade no coração. Mas é assim, dos ciganos, o que mais? Um outro grupo de pessoas. Vamos lá. Eu citei o africano, o cigano está citado lá. Ó. Ali, Claudinho, deixa não. Temos grupos assim, né? Os pessoal que mora no Oriente Médio, estava falando aqui, né? Muçulmanos e tal, e moradores de rua. O que mais? Vamos pensar. Enfermos. Então, você está falando que existe um grupo de pessoas que são os enfermos, os que estão assolados por alguma enfermidade. Tudo bem, o quem prega, mas porque tem esse grupo, então, que precisa receber. Esse pessoal que está... Estou falando de grupos de pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Seu raciocínio não está errado, não, Alice. Só estou mostrando que o grupo de pessoas. Não, de etnia, não. Grupo de pessoas. Enfermos é um grupo de pessoas, não é? Tem gente que vive na cama, está numa enfermidade que ele não vai ficar livre dela. Sim. Então você já esteve nesse grupo de pessoas que o Wallace destacou aqui, da enfermidade. Mas saiu, né? Graças a Deus, né? Parece que está bem, né? Está bem? Aborígenes, tá? Presidiários, o que mais? Viciados, dependentes químicos, né? É um grupo que precisa ouvir também. O que mais? Outro grupo. Baixa renda, os miseráveis, os pobres, muito pobres, pobres mesmo, é um grupo de pessoas. Povos não alcançados. Nós estamos falando um pouco deles aqui, né? A Né citou aqui os mais pobres, você citou os ciganos, os ricos também. Os ricos dos ricos mesmo, a gente não tem acesso a eles. E eles precisam ouvir o Evangelho? Precisa ouvir? Precisa ouvir, ué. Por que não? Só porque tem dinheiro? Né? Eles podem ter muita coisa, mas não tem o principal, que é a vida. Eles não têm. Né? Sim, é do Ronaldo e Doris.
o Ronaldo de Dório, ele cita 7 grupos, assim, no Brasil ainda, né? Ele está falando só de Brasil, que é cigano, os mais pobres dos pobres, os mais ricos dos ricos, e índios, e assim vai, né? Quilombolas, essas comunidades. Mas vamos pensar no outro grupo. Nós estamos dividindo as pessoas em grupos só para facilitar o raciocínio aqui. Um outro grupo, ribeirinho. Tá, só que eu estou querendo chegar para perto, gente. Deixa eu dar a dica. Eu estou querendo que a gente fale de grupos perto de nós, né? Nós estamos só falando de coisa longe, eu quero de coisas perto aqui. Vizinho da igreja. Nossos vizinhos. Aonde? Ah, baralho. Associação, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá, entendi. Pastor, gente, pastor é uma raça difícil, tá? Eu garanto para vocês que é. Tá? Mas os grupos mais próximos da gente, é esses que eu estou querendo que a gente chamar a sua atenção. Por quê? Porque, se por um lado, quando a gente olha sobre anunciar o evangelho, é natural que a gente sempre pense num pastor, e aí a gente divide essa responsabilidade também normalmente com o presbítero, sobrou para o senhor também, né? A gente divide com o presbítero, mas é assim que as pessoas olham para a gente, pastor e presbítero, eles têm obrigação, né? Uhum. Ora por mim. É assim. É assim. Mas aí nós temos esses grupos de pessoas, talvez um grupo no trabalho também, que são pessoas que precisam ser alcançadas. Agora, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: quem vai alcançar essas pessoas? Hã? Não é o pastor que tem que ir lá pregar, não, gente? Não é só eu e o seu Ed, os presbíteros da igreja, os diáconos, somos nós, ou os líderes da igreja, todos têm que pregar. Ah, que bom que você está assumindo, porque é assim que as pessoas pensam mesmo, né? É, é assim mesmo. Faculdade é outro grupo, escola, né? Mas, irmãos, aqui, o Flávio foi honesto, ele falou que espera que o pastor vá lá. Não é assim que acontece, gente? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que não é desse jeito. Essa discussão, ela é antiga, ela não é nova, não. A gente vê essa discussão na história da igreja o tempo todo. Ela ficou muito, assim, aguçada na época da Reforma. E na Reforma eles levantaram a bola lá, digamos assim, de tempo em tempo tem alguma discussão, e aí surge um assunto, ele fica famoso, né? Não porque aquele assunto ele passou a existir dali em diante, mas porque ali foi tratado, né? E lá na Reforma Protestante, já tem 500 anos isso, tá, gente? Você vê que o troço é antigo. Começaram a falar muito sobre um termo que está na Bíblia, mas que quer mostrar, que vem nos mostrar, na verdade, vem nos abrir os olhos para perceber que a responsabilidade é de todos. Vocês lembram qual é o termo? Qual é a fala, assim? É um assunto chamado sacerdócio universal dos crentes. Que nós gostamos muito dessa verdade. A gente gosta muito de defender essa ideia, porque quando ela nos convém, tá? Mas para você não ficar perdido, vamos abrir a Bíblia, né, para a gente ver onde que está escrito isso, porque é importante que você veja isso na Bíblia. Primeira carta de Pedro. Abre lá, primeira carta de Pedro. E nessa brincadeira eu já inverti todo o meu estudo aqui, então, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Verso
9 e 10. Deixa eu conferir se é isso mesmo. É isso sim. 1 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, 9 e 10. Correto? Vamos lá, deixa eu chegar aqui. Então, pode ler alguém que achou aí, versículo 9 e versículo 10. Bem alto. Ah, tá lá também, ó. Bom, vamos lá, todos juntos. Mas vocês... para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Principalmente o verso 9, que coloca em cima de nós aqui uma responsabilidade, aliás, um privilégio que também é uma responsabilidade, de que nós somos sacerdócio real. E esse sacerdócio universal dos crentes, ele liberta o crente, isso pega da reforma para cá, principalmente da reforma, para que ele não precisasse pedir ao Papa, ao padre, para poder liberar, para ele ter acesso a Deus, porque ele tem esse acesso a Deus, isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, não é só esse privilégio que vem com essa bênção, é o privilégio também de ser também um povo de Deus que anuncia, que fala das misericórdias que alcançaram o coração da gente. Então, se tem uma coisa que precisa mudar na cabeça de cada um de nós, e se já está mudado, maravilha, e isso tem que ser, então, praticado, né? Se a ideia já está, beleza, jóia, tranquilo, não precisa mudar nada, está certo? Estou pensando certo já, então tá bom, agora vamos viver certo. É que todos nós somos, sim, responsáveis por anunciar o amor de Deus para as pessoas. E isso é em qualquer lugar. Tudo bem, eu quero anunciar, eu tenho um amor maravilhoso, assim, no meu coração queima pelos ciganos. Tudo bem, eu vou tentar ajudar esse trabalho de abençoar, mas eu não posso me esquivar por causa disso, de anunciar para aqueles que estão perto de mim. Então, se tem uma coisa que precisa mudar, é que a gente, a mente da gente precisa estar conectada com essa verdade, porque não existe... No reino de Deus, não existe categoria de discípulo. O que anuncia e o que só fica assim, olhando e achando bacana, batendo palma, batendo no ombro, falando assim, isso mesmo, vai com Deus. Não existe isso, sabe? Vamos ver outros textos para poder clarear e mostrar para a gente que não existe dois tipos de discípulos, sabe? Duas categorias de pessoas que servem a Deus. Então, essa é uma discussão que já existe dentro da reforma. Eu acho que também nós não temos dúvida de que anunciar a palavra e pedir a Deus que use essa palavra no coração das pessoas é suficiente para mudar a vida delas. Vocês concordam com isso, meus irmãos? Falar de Jesus e orar para que Deus toque no coração delas é capaz, esse ato, essa atitude é suficiente para mudar o destino das pessoas, porque Jesus tem realmente poder para transformar a vida das pessoas. A gente pode fazer todo tipo de embelezamento para levar essa palavra mais fácil para as pessoas, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Jesus é Senhor e Salvador. Morreu para conquistar a minha vida para Ele. Lavou-me dos meus pecados, não é de uns errinhos mais ou menos, assim, uns tropeções, não, é pecado que me levava para o inferno, e Jesus muda a vida das pessoas. Essa mensagem é que é capaz de transformar o ser humano, e quando Deus resolve aplicar essa pregação no coração de alguém, essa pregação pode chegar, assim como eu estou falando, pode chegar por uma música, pode chegar por um folheto, pode chegar por vários meios. O fato é que a pessoa é tocada e a mudança acontece. Aqui também nós concordamos, né? Não temos dúvida que o Espírito Santo de Deus
usa a palavra para transformar a vida das pessoas. Agora, a gente acredita que temos acesso completo a Deus, que isso é maravilhoso, mas na hora de praticar esse acesso, de levar isso para as pessoas, a gente terceiriza e coloca na mão de alguns. E a briga é tão grande que você tem grupos que, para correr dessa terceirização, de um pensamento assim, ele corre para um extremo e chega a não admitir nenhum tipo de liderança, e isso aí a Bíblia não ensina. A Bíblia fala que existem os líderes, que eles têm funções de fato, os pastores, os apóstolos, os mestres, a Bíblia fala dessas funções. Aí a pessoa corre e fala, não tem mais nada disso, e pronto, e acabou. É um exagero. Ou caminhamos na outra ponta do outro lado do pêndulo, né, pendurado para o outro lado, onde a gente sempre terceiriza. Não, quem tem que pregar mesmo é o pastor. Por quê? Porque a gente às vezes tem preguiça, porque a gente tem medo, porque a gente não tem vontade, nos falta às vezes um amor verdadeiro pelas almas perdidas, porque a gente não ama de fato as pessoas, e aí, por que justifica não pregar para ela? É porque eu não sei, quem tem que saber é o pastor, ele estudou para isso. E ele ganha para isso ainda, né? E é verdade, ele ganha. Só que, meus irmãos, quando você tiver que discutir esse assunto aqui e tal, tudo bem, você pode até manter a sua posição, mas quando você voltar-se para a Bíblia, você vai ver que não existe isso. Todos nós somos chamados a testemunhar dele. Todos. Quer ver só? Vamos para Marcos, capítulo 8, verso 34 e 35. Pode perguntar. Chamado, comissionamento, é isso? Sim, todos os crentes. O ministério é para servir aos santos, para que eles preguem mais. É para isso. Todos os crentes têm que pregar. Todos. Alguns são chamados para trabalhar numa área específica do grupo de crentes, que é o que seria talvez o especial que você está falando, separado, né? Mas esses também são chamados para pregar. Tá? Todos. Vamos ver o que Jesus fala a respeito disso. Olha, Marcos capítulo 8, verso 34 e 35. Quem achou pode ler. Ah, não, está lá, vamos lá. Vamos ler todos juntos, que é bom que a gente fica afiado aí. Aí, Jesus chamou a multidão e os discípulos. Esteja pronto. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Volta no verso anterior, fazendo um favor. Aí Jesus chamou quem para a conversa? A multidão e... tá vendo? Então, assim, cai por terra aquela ideia de que Jesus está falando isso é para aquele pessoal que está mais próximo dele. Claro que ele tinha assuntos que ele tratava mais... vezes com quem estava próximo, mas não é o assunto de ser discípulo dele, de testemunhar a respeito dele. Outro texto, para clarear, em Mateus capítulo 10, verso 32, Mateus. Então, essa distinção entre categorias de discípulo, tipos de discípulo, o discípulo que prega ou que não prega, não existe. O que testemunha e o que não testemunha, isso não existe. Quase que eu imitei um sujeito que morreu recentemente, né? Isto não existe. Lembra do Padre Quevedo? Ele falava muito, isso não existe, não existe. Esse tipo de crente que pode falar assim, não, eu não fui chamado para isso. Para quê? Você pode não ter sido chamado para pregar na frente de uma igreja. Tudo bem. Você pode não ter sido chamado para falar num auditório, alguma coisa, mas para falar de Jesus, para testemunhar da sua vida sendo transformada por ele, todo cristão verdadeiro é convocado para isso. Isso vai ficar mais claro agora em Mateus capítulo 10. Vamos ver, verso 32 e 33. Vamos lá? Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante de meu Pai, que está no céu,
que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Tá, aí alguém vai falar assim, tá, primeiro, qualquer pessoa, mas eu não estou falando que eu não pertenço. Mas você está falando que pertence? A gente tem que falar que pertence. Quem pertence não tem vergonha de assumir. Isso é tão simples de entender, que se você... já viu aquelas pessoas que têm um sobrenome chique? Já viu? Elas fazem questão de citar aquilo toda hora. Porque elas acham bonito pertencer àquilo. Eu sou da família tal. Você conhece alguém assim? Hã? Pedigree, né? Ele acha que ele é de marca. Né? Tem gente que é assim, a gente brinca entre nós aqui e tal, mas tem gente que faz uma questão. Tá? Você já deve ter escutado aquela frase, você não sabe com quem que você está falando. Pessoas que às vezes dão uma carteirada no agente público que está ali questionando alguma coisa com nome. Hã? Que é difícil até para falar o nome dele. Né? Aí porque a pessoa acha que pertencer àquele ramo ali é importante. Tá? Fulano é da família tal, né? Tá da família não sei o quê. Fundou, criou, estragou essa cidade da mesma, não conta. Mas ele fala só que fundou. Ele não fala que afundou, né? Nós aqui, meus irmãos, brasileiros, gostamos, no geral, ou pelo menos convivemos com algumas coisas. Quem é do Rio, né? Nossa irmã aqui. A senhora sempre foi crente, dona Lene? Sempre. Então a senhora nunca torceu para a escola de samba? Não. Mas a senhora sabe como é que é lá no Rio de Janeiro, né? Quem tem lá uma tradição de gostar de uma escola de samba, eles falam nisso o ano inteiro. É um negócio assim, porque para eles é importante pertencer àquele grupo ali. Fala, canta os enredos, que não sei o quê, que para mim é tudo igual, não entendo aquele negócio. Então, mas um outro negócio que a gente convive no Brasil com facilidade, time de futebol, aí, vocês que falaram, vocês puxaram assunto, eu estava segurando. Né? A gente não tem vergonha de assumir que pertence a um determinado grupo, se a gente entende que aquilo é uma coisa boa. A gente até fala para as pessoas, a gente, não está comigo, está com a Glenda, né? A gente anda até com um chaveiro pendurado para os outros saberem, né? Que a gente pertence àquele grupo ali, se identifica com isso. Então, eu estou falando de coisas tão banais, tão menores, tão pequenas, tão miúdas, perto do que Jesus Cristo é, que não falar que somos de Jesus é um negócio que não dá nem para comparar. Eu vou falar que eu sou Fonseca, que eu sou Flamengo, e acabou, eu não tenho escola de samba, né? Nunca tive. Mas eu não vou falar, eu não vou assumir, eu não vou demonstrar isso, que eu sou de Jesus, que eu pertenço a Ele. Como que eu quero que as pessoas conheçam de Jesus? Eu quero, sim, eu terceirizo, eu coloco a responsabilidade nas costas do pastor, do missionário, presbíteros, evangelistas, e tá bom. Né? Mais ou menos, uma vez ou outra, aí eu faço uma coisa e tal. Não, meus irmãos. Nós precisamos entender que a grande comissão não é um serviço para os 11 que estavam ali perto de Jesus, mas para todo mundo. A grande comissão. Comissão já, mas deu para entender. Chegamos lá. Ser um discípulo de Jesus é fazer discípulos também, é anunciar Cristo para frente. A gente precisa ser consciente disso e colocar isso em prática também, porque não é fácil, porque na prática nós não fazemos isso. É simples. Quantas pessoas... Eu vou abaixar a cabeça, depois você vai me dar aí você vai falar comigo, você vai falar assim, não, se você quiser testemunhar, né? Vou te dar um tempinho para qualquer um que está aqui agora, falar vamos falar dos últimos 2 anos, eu estou no 3º ano aqui na igreja, de uma pessoa que um de nós aqui, vou usar um termo comum, que a gente entende, que a gente ganhou para Jesus, que a gente discipulou, andou com ela e ensinou a respeito de Jesus para ela. Quem quer contar a história? Ou seja, nós sabemos que isso deve ser feito, mas nós não fazemos. Uhum.
Sim. Eu não acredito que a gente tem que ficar dando nome para atitude, não. A gente precisa tomar atitude de fazer essas coisas. Falar com as pessoas, falar do Evangelho para elas. Não ter vergonha de falar que nós fomos transformados por isso. A nossa irmã pediu também para lá. Sim. Benção, benção. É isso, Marília. O Evangelho é poderoso para transformar. A gente não pode ficar com preguiça, com medo, com cisma, sabe? A gente precisa ter compaixão por essas pessoas, perceber que elas estão perdidas, assim como nós também estávamos. A gente tem que anunciar para elas. Essa que tem que ser a mentalidade. Sim. Sim. Aí, ó. E é o... Não, que bênção, bênção, mas é um exemplo. E a gente precisa acreditar e ver que essas coisas acontecem, porque o Evangelho vai tocando nas pessoas. E, meus irmãos, olha aqui para mim, presta atenção nisso. É fato que a igreja tem as divisões de funções. É normal isso. Na Bíblia também vemos, nos tempos ali, a gente percebe isso. Nós não estamos negando essas funções. Inclusive, na igreja primitiva, o fato é que todos estavam convidados ou convocados a testemunhar. Essa que era a mentalidade deles. Aliás, eles nem conseguiam fazer diferente. Por que eles têm crises, por exemplo, do que vão comer ou que não vão comer? Igual a gente lê na Bíblia, Romanos 14, outros textos, Coríntios, né, primeira carta. É porque eles não conseguem continuar levando a vida, indo nos jantares, nos encontros, sem mostrar que alguma coisa mudou o coração deles. Eles não conseguiam. Então não precisava nem de alguém ficar falando assim, vem cá, para você evangelizar é o seguinte, 3 passos, então, para você falar para o fulano, você aborda ele assim, você não vê isso na Bíblia. De fato a gente não vê isso. Por quê? Porque era natural para eles viver de tal maneira na presença de Deus que eles não conseguiam esconder isso. Ao contrário, por se mostrar, corriam perigo. Em muitos lugares eles tiveram que sair corridos, tiveram que fazer reuniões secretas. Por quê? Porque na cabeça deles era comum. Eu sou crente, eu não tenho como esconder. Jesus morreu por mim, Jesus de Nazaré. Morreu e ressuscitou. É o Cristo vivo. E é uma bênção para todos os crentes, não para uma liderança que às vezes gosta sim de manter-se, entre aspas, poderosa, achando que ela comanda. Ela não comanda nada. Nós como líder, a gente serve mais do que vocês ao serviço da igreja, mas no que diz respeito a anunciar o Evangelho, eu acredito que vocês têm até mais oportunidades do que a gente. Porque enquanto a gente tem que ficar trabalhando para manter funcionamento da estrutura, vocês têm mais tempo para lidar com as pessoas de fato. Então vocês são muito mais privilegiados que a gente para lidar com essas coisas. E vamos ver se isso acontecia bem assim. Eu vou ler mais 2 textos com vocês aí, pelo menos, né? Atos, capítulo 4. Abram lá. Atos, capítulo 4, o verso é o 29, o 30 e o 31. Vamos ver se é bem desse jeito mesmo, se é para todo mundo. Atos 4, verso 29, 30 e 31. Vamos ler juntos? Vamos, para a gente conectar mais? Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Espera aí só um pouquinho. Dá aos teus... Quem são esses servos aí? São os pastores? São os apóstolos? Quando a gente lê o texto, você percebe que não, é todo mundo que está envolvido ali. Vamos lá. Estende a mão para curar.
e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Todos. Então, eu e você podemos até arrumar um desculpinho para falar assim, não é comigo, Deus me chamou para isso e tal, mas isso é conversa, tá, gente? Eu e você podemos até simular a criação aqui de um outro grupo de discípulos. Os que anunciam e os que não anunciam. Mas não está certo isso. A Bíblia não defende essa tese, ao contrário. A gente vê, ainda em Atos capítulo 2, o verso 16, 17, 18, diz assim, eu vou ler para adiantar aqui nosso estudo. Nos últimos dias, disse Joel, quando o Espírito de Deus fosse derramado sobre toda a carne, todos profetizariam, os jovens e os velhos, homens e mulheres, até servos da família, todos declarariam a palavra do Senhor. Lá, Pedro, citando Joel, lembra dessa profecia, onde não existe nenhum tipo de barreira para que as pessoas estejam envolvidas na manifestação do poder de Deus. Por isso que fala de jovens, velhos, servos, ou seja, não tem mais fronteira, não tem nada atrapalhando. Todos vão poder, de fato, anunciar. Servos, servas, ninguém arrume. Olha, se eu e você quisermos continuar terceirizando o serviço de anunciar o Evangelho, de falar da palavra para as pessoas, de ler a Bíblia com as pessoas, a gente arruma outra desculpa, mas não arruma essa de que a Bíblia não dá essa oportunidade para a gente. Dá essa oportunidade, dá essa missão para mim e para você. Essa é uma missão nossa. E eu fico pensando se nessa timidez nossa, vou chamar assim, tá? De nós, como igreja, de olhar para alguém, de insistir com alguém, de bombardeá-la com mensagens da palavra de Deus. Às vezes nós fazemos isso, às vezes, poucas, se a gente fizesse um apanhado aqui na igreja, se a gente fizéssemos uma pesquisa, talvez a gente ficasse surpreso com muitas pessoas que fazem, mas a maioria não faz. Mas faz esporadicamente, uma vez ou outra, numa campanha, no aniversário da igreja, quando surge um movimento qualquer que a gente lança aqui, aí a pessoa diz, então, deixa eu chamar. E ainda assim acontecem conversões, mudanças de vida, as pessoas são transformadas, tem gente que tem o coração aquecido, estava triste e é confortado. Imagina se todos nós lembrássemos que isso é a nossa missão todo dia. Porque a gente frequenta a igreja, sabe, um dos materiais que eu estava lendo fez uma colocação que eu achei meio dura, mas eu vou compartilhar, eu não vou apanhar sozinho não, vou compartilhar com você aqui. Ele disse que a gente até leva a sério a nossa fé, que a gente anda com o Senhor Jesus, nós frequentamos a igreja, participamos das programações que a nossa comunidade promove, talvez até estamos envolvidos com um grupo pequeno para compartilhar a nossa fé, para a gente crescer junto. Mas será que as pessoas que estão de fora olham para a minha vida, olham para a sua vida e falam assim, está ali uma pessoa que realmente renuncia tudo para viver para Jesus? Essa é a pergunta que ele faz. Eu acredito que não. Quando eu olho para a igreja, que todo domingo eu tenho essa oportunidade, eu olho e eu vejo um monte de cadeira vaga, assim, tal, aí na outra semana aquela cadeira já está cheia, a outra que está vaga, aquela troca toda, e a gente vai começar a acompanhar e percebe que não existe um interesse muito prioritário, assim, grande, de estarmos juntos aqui, que qualquer coisa é suficiente para nos tirar desse compromisso. Eu falo assim, ninguém vai querer vir, e se vier, vem com essa perspectiva, vem como assim, que é um lugar bom de ir, mas não é o lugar mais importante. Eu não estou querendo, meus irmãos, por favor, dizer que templo é um lugar sagrado e tal, mas a maneira como a gente trata nossos compromissos religiosos, como nós tratamos nossos compromissos, sabe, a afeição que demonstramos por aquilo que chamamos de importante, demonstra.
o que isso de fato é para a gente, e é assim que a gente passa para as pessoas. Então eu vejo que isso é só uma amostra, e claro, ela é deficiente, ela posso estar muito enganado aqui, mas não acredito que esteja, mas ela dá uma amostra da maneira como nós levamos essas coisas. E é por isso que a gente não tem, às vezes, o poder de convencimento para trazer alguém, ou para chamar alguém para sentar com a gente, para tomar um café, para conversar com ele e falar com ele da palavra, porque a gente não acha que isso é tão importante assim, que isso é nossa função e que isso pode render alguma coisa na vida daquela pessoa. Desconfiamos do poder do Evangelho. Paulo não desconfiava. Romanos capítulo 15, verso 14... ele diz assim: e certo estou, vou deixar você abrir no seu celular mesmo, e fica atento aí na sua Bíblia, né, de papel. Romanos 15, 14. Paulo não pensava assim que o pessoal era incompetente, não. Ele falava assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Vocês não precisam de mim o tempo todo aí, não. Vocês não carecem de mim o tempo todo. Aliás, nem existia essa possibilidade. Não existia pastor de tempo integral ali, né, para os romanos. O pessoal que estava lá em Roma, não tinha isso. Era contatos assim, né, esporádicos, mas ele fala assim: eu sei que vocês são capazes de fazer isso. Então, assim, eu acredito que nós também somos. Eu não sei porque que a gente não faz. Parece que a gente está travado na mente. E se eu acreditasse nesses negócios de neurolinguística, do jeito que muita gente acredita, né? E em outras ferramentas aí, em outras teorias, eu ia falar assim: não, você precisa fazer um destravamento da mente, uma mudança de mentalidade, vai ler mindset. Mas eu não acredito que seja isso. Eu acredito que todos nós temos condição, sim, até porque nós estudamos a Bíblia com frequência, nós lemos a Bíblia todo dia. Nós temos condição, sim, de ser instrumentos na mão das pessoas. Quem precisa é só abrir a boca, de fato, acreditar que essa palavra tem, de fato, poder. Porque é um transtorno, é uma lástima nós não crermos no poder que essa palavra tem. Tem uma história, deixa eu achar ela aqui, que eu separei para ler para vocês, de um ateu. Achei muito interessante. Um ateísta, confesso, e comediante e ilusionista. Envolvido aí no mundo das artes, né? Depois, se quiser o nome dele, eu te mostro aqui, porque eu não vou saber falar, não. Aí ele disse, depois de ter sido abordado por um cristão que tentou evangelizá-lo, ele falou assim: eu gosto de gente assim, proselitista. Eu não respeito gente que não é proselitista. Vocês entendem a palavra proselitista, né? Que é aquele que quer ganhar o outro para a religião dele. Ele falou assim: não, eu não respeito. Gente que não é proselitista, não respeito. Porque se de fato existe um céu, existe um inferno, a pessoa acredita nisso e ela fica com preguiça de falar para mim, ou com medo de falar para mim, só porque não vai ser um assunto tão interessante, então essa pessoa de fato não acredita naquilo que ela fala que acredita. Porque eu, que sou ateu, se eu ver um caminhão vindo na sua direção, e eu te avisar que você tem que sair da reta e que ele vai te pegar, e mesmo se você não confiar na minha palavra, eu ver que ele está se aproximando, você acreditando ou não, eu vou te pegar pelo braço e vou te puxar de qualquer maneira. Eu não vou deixar você na frente do caminhão. Um ateu falando isso. Que de fato, se a gente acredita no que a gente acredita, a gente tem que falar. Que quem acredita, fala que crê em Jesus, mas não conta para ninguém, não fala, porque acha que o assunto vai melar, vai ficar uma conversa desagradável, que vai ser inoportuno. Porque tem gente que fala isso: não pregou para fulano, não, porque não era ambiente, né? E qual que é o ambiente para salvar uma vida? Qual é?
Você vai deixar para falar de Jesus para a pessoa no dia que ela fala assim, ó, hoje, ela vai aparecer para você e vai falar assim, vai estar com a camisa escrita, estou facinho, pode falar para mim, estou pronto. Pô, não vai rolar isso. Não vai. Eu e você precisamos acreditar que a palavra, de fato, pode e é capaz de transformar as pessoas. Essa que é a nossa, que eu acho que precisa mexer, mudar, alguma coisa precisa, sabe, acontecer dentro de nós. Todo cristão é de fato um missionário, porque os missionários que nós tanto amamos e queremos abençá-los e ajudá-los, porque a gente não chega lá, eles também não chegam aqui onde a gente está. Nós não chegamos onde eles estão, mas eles também não chegam onde os nossos pés vão. Então todos nós somos sim missionários. Nós vamos chegar em alguns lugares que tem gente que não vai chegar. Fala, Cláudio. Sim. Mas você acredita no que você fala? Então é isso que você tem que falar. Não é ele que tem que validar a sua palavra. Você acredita, está no seu coração, está ardendo em você. Então você fala, e se ele vai acreditar ou não, que pena que ele não acreditou ainda. Mas quem sabe na próxima vez que ele levar a moto lá para fazer manutenção, para arrumar alguma coisa, você vai falar a mesma coisa, ele vai falar assim, pronto, caiu a ficha. Mas pelo jeito ele tem um bom humor também, né? Um piadista, né? Ah, sim. É, do Ronaldo de Dória também. Hoje está só dando Ronaldo de Dória aqui, né? A história do pastor Ronaldo de Dória. O cara, um dia, ele pregava para ele mesmo, falando, posso sentar aí, Ronaldo? Bebe aí o suco, bebe a água, que eu mesmo prego para mim. Já sei, porque o sermão era o mesmo, né? Até que um dia, eu socorro. É porque a igreja é bom, né? A igreja, pensa bem, se nós fôssemos pessoas que somos ateus hoje, ainda estava melhor sentado aqui dentro que ali fora, que ali fora está quente, né? Então, a igreja tem uns ambientes bons ainda. Meus irmãos, eu quero terminar aqui nossa reflexão, dizendo para você, lembrando para você, assim, coisas simples, que nós já afirmamos aqui juntos desde o início. Primeiro, o evangelho muda a vida das pessoas. Muda longe, mas muda perto também. Falar de Jesus é ainda e continuará sendo o caminho para transformar a vida das pessoas. Pedir ao Espírito Santo de Deus que fale ao coração delas. Que aquela mensagem chegue e faça a transformação. Todos nós aqui temos a oportunidade de fazer isso. Oportunidade é uma palavra que carrega uma qualidade muito pequena. Na verdade, nós temos um privilégio e uma responsabilidade, juntos. Porque fomos feitos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as verdades do Senhor. Foi para isso que Deus nos transformou, para anunciar dele. Assim como Israel era uma nação que tinha que demonstrar a glória de Deus através da sua vivência, cada um de nós somos Israel de Deus, precisamos mostrar para o mundo quem é Deus, quem é Jesus, com a nossa vida. Essas coisas não acontecem com força do pensamento, a gente precisa abrir a boca, a gente precisa falar. A gente precisa ter coragem de falar para elas, sentar com elas, ou, sabe, seja para tomar um café, seja para assistir um jogo de futebol, seja para jogar um baralho, seja para o que for, e conversar com elas e, em alguns momentos, falar assim, olha, tenho uma verdade para falar para você. Jesus é a melhor coisa que aconteceu nesse mundo. Você talvez não entenda agora, mas se você quiser entender, eu estou aqui para orar e para a gente explicar isso. Mas aí vamos imaginar que de alguma maneira isso agarre. Você se sinta numa determinada situação incapaz para isso. Aí que eu vou te dizer, antes de você desistir, de não fazer porque você acha que é incapaz, você tenta. Se você não conseguir, busca ajuda, porque existe ajuda. A igreja está aqui para isso. Quando eu não sei uma coisa, eu pergunto para o seu Ed. Quando o seu Ed não sabe alguma coisa, ele pergunta para outro para frente. A gente faz assim, a gente cresce, ora, pede a Deus para mostrar. O que não pode, a gente já parar e falar assim, não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Estou com sede, mas não sei, não vou nem beber água porque eu acho que eu não consigo engolir. Poxa, se você engasgar, a gente dá um tapa nas suas costas, não tem problema não, mas beba água.
Faça aquilo que tem que ser feito. Lembre-se que Jesus não tem duas qualidades de discípulos. Assim como não existem várias igrejas, nós somos uma igreja só em Cristo Jesus, nós nos separamos por questões de conveniência, de CNPJ, de agrupamento e tal, mas só existe uma igreja, você sabe disso. Só existe a igreja de Jesus, a verdadeira igreja. Só existe essa. E tem aquela que reúne aqui, tem a que reúne na esquina ali, tem a outra presbiteriana lá não sei aonde, assim vai. Tem a que nós chamamos de igreja sofredora, a igreja indígena, mas na verdade é só a igreja de Jesus, porque é Cristo que é a referência da igreja. A igreja é feita por causa de Cristo. Então nós somos também só um tipo de discípulo, aqueles que anunciam, que falam para as pessoas a respeito daquilo que Cristo fez. Você não tem que inventar, você não tem que dar, sabe, refazer a roda. Só tem que falar do que Cristo fez, do que Ele é para você. E existe tanta maneira sim, barata, simples, às vezes até rápida, que dá para ser explorado, que você pode sim ser um anunciador, um discípulo que fala para outros, que faz discípulos também, que caminha com as pessoas, que fala de Cristo para elas. Essa grande comissão é responsabilidade minha, é responsabilidade sua também. E eu espero que isso nunca mais, sabe, seja dúvida na nossa mente. Que nós tenhamos dúvida de como vamos botar isso em prática. E aí a gente bate a cabeça e mas vá. Mas que a gente não tenha dúvida de que isso é minha obrigação. Se eu conseguir colocar esse incômodo em você hoje, eu estou satisfeito pra caramba. Você vai falar assim, não, mas não é bem, eu sou um anunciador, eu sou. Eu posso estar até com a boca fechada, mas que eu sou. Eu não deveria estar com a boca fechada, mas eu sou. Sim, Laura. Vocês não contam, vocês podem fazer também, faz também, só para ver. Vamos fazer um teste, né? Aí é um jeito de você puxar o assunto já, né? É uma boa ideia, gostei, Laura, gostei da ideia. Vamos, meus irmãos, encerrar aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua oração, eu espero que Deus continue nos abençoando nessa caminhada. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, Pai. Louvado seja teu nome. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor dá para mim e dá para os meus irmãos aqui o privilégio de falar de Ti e ainda ver pessoas sendo transformadas assim como eu fui. Obrigado, meu Pai. Isso é um presente, isso é um privilégio. Nós ficamos felizes quando plantamos alguma coisa, aquilo nasce e cresce. Ficamos felizes pelas famílias que temos, pelos filhos. Ficamos felizes com tantas outras coisas menores. Quanto mais vamos ficar quando o Senhor nos der filhos espirituais, pessoas que nós vamos anunciar a Tua palavra e elas terão uma mudança radical na sua existência. Vão lembrar de nós, vão falar assim, olha, um dia fulano falou para mim, e minha vida mudou, porque Jesus muda de fato. Meu Pai, muito obrigado, porque isso é para nós um privilégio, uma bênção, que essa mentalidade de que somos discípulos que falam, não com a boca fechada, reine no coração da gente, aqueça o nosso coração, e o Senhor nos dê muitas e grandes oportunidades de ver o Teu poder sendo derramado na vida das pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.